Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite. Vamos iniciar o trabalho fechando os olhos e abrindo a alma para o plano superior. Agradecer ao Deus de amor, de poder e glória, ao Cristo Jesus, luz do mundo, a oportunidade da vida e da convivência amistosa. Gratificado por reencontrar o Evangelho do Cristo, né, que realmente vai ampliar a nossa sensibilidade em progredir moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Então, que o astral superior nos ilumine, nos ampare sempre, que a gente possa ser inspirado para fazer com humildade e com dedicação esse bate-papo, essa análise, vinculando a obra literária, a maior obra literária, a maior poesia, que é o Evangelho do Cristo. Então, nós agradecendo pelo dom da vida, pela luz divina, que nós possamos sempre estar dispostos, com humildade ao amor, à compaixão e à caridade. Gratidão, meu Deus. Gratidão, Jesus. Gratidão, gratidão. Boa noite a todos, meus irmãos. É com imensa satisfação que a AME Maranhão tem mais uma sessão de papo, né? Vocês já estão acostumados com esse nosso novo modelo de trabalho, essa nova sketch, que tem recebido uma recepção bem favorável de nosso público. O nosso papo, como vocês sabem, na verdade, representa as nossas prosas animadas sobre poesias, orientadas pela perspectiva dos ensinamentos da doutrina dos espíritos. Mais uma vez, nós temos a imensa satisfação de receber o nosso querido Jorge Mayrink, que já fez a nossa prece inicial para o início de nossas atividades, e hoje nós vamos ter uma autora que mora, não é, George, no coração de todos os brasileiros, né? Eu gosto até de dizer que ela mora no coração de todos que conhecem a sua obra, porque é uma simplicidade tocante e uma simplicidade que tem no bojo de sua obra uma informação tão rica, tão acessível, tão ao mesmo tempo profunda, que ela realmente desarma os corações de quem acompanham e leem Cora Coralina. Então, hoje nós vamos ter um texto que nós vamos trabalhar e receber as orientações e as opiniões engrandecedoras e esclarecedoras de George. A Tati vai estar colocando nesse instante o texto aqui no vídeo para que todos nós possamos fazer a leitura juntos. Então, eu peço que a Tati coloque no vídeo e a gente vai começar, então, a leitura do texto de Cora Coralina, como coloquei ainda há pouco, cujo título é Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Meus irmãos, esse é um texto que é a cara, desculpe fazer o pequeno jogo de palavras, George, de cara com Cora, mas isto aqui é a essência, é a cara de Cora Coralina.
E eu passarei a palavra para você, Jorge, para que você faça suas considerações iniciais para o nosso público. Boa noite a todos. Dizer, primeiramente, a satisfação renovada, né, que permite, além do estudo, a oportunidade de diálogo por essa via eletrônica com tantas pessoas que nos prestigiam. Agradecer a você pela generosidade do convite e dizer do nosso encantamento com a obra da Cora Coralina, realmente, e uma acessibilidade de uma pureza extraordinária que gravita no seu dia a dia, no seu local de crescimento e existência, e se amplia ao infinito, atingindo o sentimento de todas as pessoas. Realmente ela é de um lirismo extraordinário, que ela dialoga consigo e com todos, com uma maestria, uma verdadeira dança das palavras enriquecedoras, sem ser uma abordagem cansativa quanto ao aspecto erudito, mas profunda quanto à sensibilidade que esgota a temática do amor e da vida, como a gente vai poder ver no texto que a jovem vai colocar, né? Bem, meus irmãos, Cora Coralina é, para nós brasileiros, e nós temos público, Jorge, no mundo inteiro, que nós recebemos o nosso feedback do nosso canal, mas Cora Coralina, para nós no Brasil, ela representa uma autora de imensa penetração popular. Na verdade, Cora Coralina é um pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, nascida na cidade de Goiás, em 20 de agosto de 1889, e que veio a desencarnar em Goiânia em 10 de abril de 1985. Cora Coralina, insisto, pseudônimo de Ana Lins, foi uma poetisa e contista brasileira e considerada por muitos como uma das mais importantes escritoras brasileiras que, vejam, olha que interessante, que espetacular, Jorge. Teve seu primeiro livro publicado em junho de 1965, o livro cujo título se chama Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Mas veja que interessante, George, Tati e público nosso querido que está nos assistindo. Esse livro é publicado quando Cora Coralina já tinha quase 76 anos de idade. Isso. Né? Quer dizer, é um início tardio do conhecimento do público, embora ela tenha escrito a vida toda. Cora Coralina, ela era filha de desembargador, esposa de um advogado que acabou por se mudar depois de ter contraído núpcias para o estado de São Paulo, onde seu marido veio a ser secretário de segurança. Entretanto, com o falecimento do seu marido, ela muda radicalmente de vida, ela passa, George, Tati, a ser vendedora de livros e de linguiça caseira e de banha de porco. Veja que coisa interessante. E somente quando ela chega aos seus 50 anos, ela narrava dessa forma, eu gosto sempre de abrir aspas para essa narrativa. Ela disse que teve a perda do medo, George, e depois disso ela muda completamente a sua perspectiva e assume um pseudônimo que ela já carregava há muito tempo, mas apenas consigo, de Cora Coralina. Cora Coralina escrevia, meus irmãos, com muita simplicidade. E, digamos assim, a sua falta de conhecimentos estéticos, das regras de gramática, acabou por influenciar de forma a contribuir profundamente para que a sua arte, né, isto é, a sua escrita, ela priorizasse a mensagem ao invés da forma. Ela tem uma obra poética muito rica em motivos do cotidiano, do interior brasileiro, sobretudo, obviamente, de onde morava, né, dos becos e das suas históricas de Goiás. E eu gostaria de passar para George, depois da gente fazer esse breve comentário sobre uma autora tão espetacular. George, eu gostaria que você nos trouxesse os seus comentários, as suas visões sobre esse momento inicial do texto Saber Viver, que começa assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Por favor, George. Importante é observar, como você disse, já com 76 anos, e só um pouco mais à frente, quase com 90 anos, é que o Drummond de Andrade, né, Carlos Drummond de Andrade, se depara com a grandiosidade simplista e profunda dessa obra e dá um apoio a ela, aí que ela se tornou um pouco mais conhecida, né? Então ela começa, não sei
Se a vida é curta ou longa, não é mais para nós. Nós sabemos que a vida é, para o intelecto humano, uma absoluta incógnita, né? Mesmo a ciência, os avanços que nós percebemos, não consegue explicar a essência da vida, né? As filosofias e as religiões também não conseguem. A gente vai encontrar um aclaramento, uma elucidação muito gratificante na doutrina espírita, quando lá ela nos diz o que somos, de onde viemos e para onde nós vamos. E a gente conclui, então, que a vida, que a Clora Coralina está iniciando a análise, é uma dádiva, um dom divino. É uma concessão do amor divino, realmente. O Santo Agostinho, aquele mestre da Igreja Católica, que na espiritualidade tem páginas extraordinárias nas publicações espíritas, nos diz, a respeito de Deus: por ti fomos criados, em ti existimos e em ti nos movemos. Então, a essência divina, que é o amor, ela perpassa toda a criação divina. E agora a Coralina começa falando da vida, e nós vamos ver mais à frente que ela faz a abordagem desse sentimento extraordinário, que é o gestor de todo o universo, que é o amor, né? E a vida para os materialistas, ela é curta, porque é aquela visão tacanha entre o lapso de tempo do berço até a urna funerária. Já o espiritualista, né, crendo ser uma centelha divina, sabe-se eterno. Então ele aproveita a oportunidade, Amaral, para o seu crescimento moral, espiritual, intelectual. Portanto, a vida longa, gratificante nesse sentido, é que oportuniza o crescimento moral, espiritual, né, e intelectual também. E mais à frente ela vai fazer outra observação, se você quiser, mas sei que nada que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Você falou, já tinha lido com muita propriedade. Isso aqui é de uma preciosidade extraordinária, uma coisa realmente fantástica. A gente lembra que os gregos tinham duas abordagens para o amor, o ágape e o eros. O ágape, aquele amor sublimado que a mãe tem pelo filho, que o Cristo teve pela humanidade, que não envolve atração física. Já o eros é um amor de interesse físico, de onde vem a palavra erótico, erotismo, né? E eles também consideravam o coração como uma sede do sentimento. E realmente, quando você tem uma grande emoção, medo, raiva ou ódio, seu coração se altera. Quando você está apaixonado, seu coração é eterno, não é? Então, a gente vê também, muito importante, Amaral, a palavra coragem, que significa agir com o coração, não é? Então, é fundamental na vida ter coragem para amar, adentrar os sentimentos das pessoas. Uma coisa muito interessante, se a gente lembra do Antoine de Saint-Exupéry, no livro extraordinário O Pequeno Príncipe, que é um livro para as crianças que estão dentro do nosso coração, amando para sempre, dentro do adulto, né? Ele diz, você é responsável por tudo aquilo que você conquista. Então é preciso ter muito cuidado com esse trâmite, essa abordagem do sentimento das pessoas. Porque o que você desencadear em termos de sentimento é uma responsabilidade tua. Você é responsável por tudo aquilo que você desperta no outro, né? Nós somos responsáveis pelos sentimentos das pessoas. Isso dá sentido à vida realmente, né? Uma vida sem amor é uma vida estéril. E ela observa com muita propriedade. Ela vai mais à frente, Amaral, e ela começa como você leu. Muitas vezes basta ser, colo que acolhe, né? É o conforto, o amparo de um acolhimento dedicado da mãe, do pai, da amada, a criança que está no colo da mãe, protegida, amparada. Então, ela diz muitas vezes, basta ser assim, aquele que abraça com carinho dedicado. Braço que envolve, né? Você tem braço amigo que protege, envolve dando segurança às pessoas. Muito lindo, muito próprio. Ela diz também que a palavra que conforta. Ele sabe que a palavra é magia. A palavra é a sonorização do pensamento.
E o pensamento é a primazia do espírito. O pensamento não vem do cérebro, vem do espírito. Não é? Os materialistas tentam encontrar no cérebro, né, a razão do pensamento, não consegue jamais. E a palavra, ela tem um poder extraordinário, porque a palavra é mágica. Ela pode construir, ela pode denegrir, ela pode arrasar, para jogar por terra, desconstruir. Né? Então, toda palavra grosseira, ferina, mal dita ou dita mal, ela é contrária ao sentimento do amor, diz Jesus. E aqui eu gostaria de fazer uma observação do mestre, que condenou os atos dos judeus no templo, fariseus, saduceus, que eram orgulhosos, impiedosos, materialistas ao extremo, que diziam raca e cuspiam de lado para as pessoas que eles consideravam que não fosse pura. Aliás, a palavra raca significa homem impuro. Aqueles que estavam fora dos dogmas do sinédrio, do templo judaico, eram considerados impuros. E eles tinham essa palavra cruel, raca e cuspir de lado. E as pessoas têm, às vezes, palavrões, têm calões, têm delicadeza na maioria das formas, e que são todas contrárias à lei do amor, à boa vivência, à caridade, né? O Amaral gostaria de acrescentar alguma coisa a essas abordagens iniciais? Olha, Jorge, é difícil de complementar alguma coisa que você já falou. Alguns pequenos tópicos aqui para a gente poder, no nosso diálogo aqui com o público, né? Você começou sua fala, Jorge, agora, falando a respeito do apoio que Carlos Drummond de Andrade, tido e havido como o maior escritor brasileiro do século passado, trouxe a Cora Coralina. Eu queria trazer para você um pedaço da fala, porque ele escreveu uma carta, na verdade, para Cora Coralina, quando ela lançou o seu segundo livro, chama-se Vintém de Cobre, o segundo livro, e aqui eu queria ler uma passagem da carta que ele escreveu para Cora Coralina, que diz assim: minha querida amiga Cora Coralina, seu vintém de cobre, isto é, o título do livro, né? É para mim moeda de ouro, e de um ouro que não sofre as oscilações do mercado, e poesia das mais diretas e comunicativas que já tenho lido e amado. Que riqueza de experiência humana, que sensibilidade especial, e que lirismo identificado com as fontes da vida. Aninha, hoje não nos pertence, é patrimônio de nós todos que nascemos no Brasil e amamos a poesia. Isso é uma carta, um trecho da carta de Carlos Drummond de Andrade. Ao nosso público, Jorge, nós já passamos dos 25, Jorge, mas a maior parte do nosso público ainda não chegou aos 25. E por falar nisso, vocês sabem que a capital de São Luís está bem avançada no ritmo de vacinação. Então, todos vocês que estão nos assistindo, que têm essa faixa etária de 25 para baixo, saibam que está na hora de vocês irem se vacinar, viu? Não deixem de se vacinar, e lembrando que a vacinação, a maioria das vacinas que são disponíveis para nós aqui no Brasil e também no Maranhão, Jorge, Tati, elas são feitas em 2 doses. Então, não basta você só se vacinar a primeira vez. Você tem que se vacinar a primeira vez, e de acordo com o calendário vacinal para aquela vacina que você recebeu, e vocês recebem isso no ato da vacinação, vem a data para fazer a segunda dosagem da vacinação. E é indispensável e imprescindível que ela seja feita, bem como que todos os demais cuidados sejam mantidos. Vejam, nenhuma vacina existente no mundo oferece ainda 100% de eficácia contra a transmissão, de forma que é absolutamente fundamental que, mesmo você vacinado, você continue a tomar todos os cuidados que são já exaustivamente trazidos, de evitar aglomerações, de fazer suas higienes pessoais, especialmente em relação às mãos, lavar as mãos, o uso do álcool quando for ter contato com essas superfícies, ao voltar para casa, ou quando você estiver entrando em contato com as demais pessoas, e sem dúvida nenhuma que nós vamos vencer todo esse processo em nome de Jesus, esse processo de evolução, de avanço no mundo. Mas, Jorge, voltando ao texto que você nos havia comentado, nesse primeiro momento da Cora, né, que você acabou já chegando até o final do texto, e eu ainda vou ser chato, porque a gente vai ficar
remoendo, como se estivesse regurgitando ainda todo esse processo inicial, ela coloca dizendo assim: não sei se a vida é curta. E você nos trouxe um entendimento belíssimo a respeito de vida. E aí eu gostaria de trazer para o nosso público que, especialmente para nós espíritas, existe uma incitação explícita em todo o espiritismo para que o indivíduo, cada um de nós, espíritos encarnados ou desencarnados, possamos elaborar o nosso raciocínio. Então, o livre-arbítrio, ele nos oferece a perspectiva de que nós tenhamos condições necessárias para elaborar o nosso pensamento. É o pensamento individual, é o senso crítico, meus irmãos. E é sempre muito importante, nós espíritas batemos muito nessa tecla, que é preciso usar o senso crítico, George, Tati, com bom senso. Né? A crítica é no sentido de nós elaborarmos um raciocínio com riqueza, não para que nós possamos ofender as pessoas. Cora Coralina nos traz um texto, toda a sua obra é de uma riqueza, George, enorme em comunicabilidade. Ela se comunica com o público, ela não se esconde do público. O seu sentimento é trazido para o público de uma forma muito explícita. Eu gostaria de lembrar um grande comunicador do século passado, Abelardo Barbosa, mais conhecido por todos nós, George, principalmente você que é carioca, como nosso mestre, grande mestre Chacrinha, que ele utilizava dentro do seu grande saber uma terminologia interessantíssima, dizendo assim: quem não se comunica, se entrumbica. Esse se entrumbica, eu até hoje não sei traduzir certinho, mas significa dizer que a pessoa não vai se dar bem. Ela não vai conseguir ter qualquer tipo de sucesso se ela não souber se comunicar. Então, hoje em dia, nós espíritas oferecemos sempre o livre pensar para o público. Então, ao invés de nós definirmos, como o Jorge colocou, os materialistas, vida como sendo um fenômeno com reações biológicas específicas que sucedem-se durante etapas ao longo do tempo e que vai se concluir com a morte do indivíduo ou do organismo, isso é muito pouco para nós falarmos sobre vida. Talvez, se nós fizermos uma leitura exclusivamente biológica, esse tipo de conceituação se aplicasse. Mas, na verdade, vida é muito mais do que isso. E a rigor, como o George colocou com muita propriedade na sua fala, todos nós estamos aprendendo a viver, ainda, após tantas reencarnações e tantas oportunidades que a misericórdia divina nos traz. Um grande compositor brasileiro, também já falecido, filho de um outro compositor tão grande ou maior, certamente, que ele, Luiz Gonzaga, o rei do Baião, um dos seus filhos, o Gonzaguinha, tinha uma música, Jorge, que começava assim: e a vida, o que é, diga lá, meu irmão. É a certeza de um coração. Quer dizer, o que é a vida? A vida é uma experiência para cada um de nós, né? A vida é um entendimento absolutamente individual. É muito difícil a gente poder fornecer para outras pessoas um entendimento perfeito do que represente a vida das outras pessoas, se nós não temos a bagagem das reencarnações passadas, das experiências vividas, das conquistas obtidas ao longo de todo esse processo. Realmente é algo muito, muito interessante. Aí ela, na segunda frase, diz assim: se a vida é curta ou longa demais. Curta ou longa demais, na verdade, isso daí me parece, Jorge, ter muito mais a ver com aquilo que você fez, com aquilo que você produziu durante a vida. Existem pessoas que têm uma longevidade cronológica, Jorge, gigantesca, mas que ao longo da vida produziram pouco ou quase nada. Ao passo que outros grandes vultos da humanidade, grandes aceleradores do nosso desenvolvimento, tiveram existências cronológicas extremamente curtas, mas com uma riqueza absurda de produção. Se nós pudermos lembrar ao nosso público, os avanços da medicina e das demais ciências fizeram com que, ao longo do tempo, a espécie humana fosse começando a ter, George, uma expectativa de vida cada vez maior. Em tempos passados, George, nós dois seríamos escanteados,
dentro de nossos seios familiares e na cultura da sociedade, porque nós estaríamos já numa qualidade digamos assim, de excedentes da produção. E hoje nós estamos em hora extra. E nós estamos em plena atividade, realizando, trabalhando dentro das nossas possibilidades. Então, realmente, eu gostaria de chamar um pouquinho de atenção para um tópico que você falou com brilhantismo, mais uma vez. Eu diz assim, mas nada do que vivemos tem sentido se não tocamos da forma brilhante como você nos apresentou, Jorge. Eu penso que não são palavras minhas. Se você não identifica a divindade, como quer que você chame, nós gostamos de chamar de Deus, se você não identifica a divindade no irmão, não há necessidade de você procurar, porque certamente você não vai encontrar. E se você encontra a divindade em todos os irmãos, e aí eu quero deixar bem claro, nas palavras de Francisco de Assis, quando ele chamava irmão Sol, irmão Lua, irmãos, os animais da natureza, somos todos irmãos em Cristo. Não é uma primazia da humanidade, da humanidade que eu falo da espécie Homo sapiens sapiens, que é a que nós somos. Então, assim, a gente precisa encontrar a divindade de tudo, e isso daí me parece ser, Jorge, a grande luz da vida. Você falou que o coração, para os gregos, é a sede do sentimento. E aí você sabe que eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Como oftalmologista, nós sabemos que a pupila se dilata quando nós estamos em contato com aqueles que nós amamos. Então, se os olhos são a janela da alma, nós permitimos, com a pupila dilatada, que a luz daqueles que nós amamos entrem com mais plenitude em nossas janelas da alma. Então, eu vejo essa passagem de Cora Coralina com uma profundidade que eu gostaria de resumir, George, com um termo que eu gosto muito de empregar, que eu digo o seguinte, que sob o ponto de vista da física, quando nós desenvolvemos algum tipo de trabalho, o objetivo do trabalho para a física, George, é que haja rendimento. Então, vamos imaginar, se você liga o seu carro, e existe a queima de combustíveis fósseis lá dentro do seu carro, essa queima tem um objetivo específico, que é fazer com que haja movimento através da explosão, energia de movimento para as outras peças do carro, e seu carro possa se movimentar. Isso é o rendimento daquela reação. Então, eu gostaria de passar para você a palavra agora para que você comente a respeito, que se nós não tivermos para cada uma de nossas ações e em uma análise mais global para todo o conjunto de nossas ações da nossa vida, uma finalidade útil, essa vida será desperdiçada. Então, eu gostaria de deixar para você que esse tocar o coração das pessoas, eu me permitiria fazer a leitura e eu gostaria de seus comentários, seu enriquecimento. Que o tocar o coração das pessoas seria a gente ter uma vida com utilidade, uma vida em que nós possamos produzir o bem e produzir luz, ou facilitar que os nossos irmãos encontrem a luz. E vou deixar para você uma frase, de novo, do nosso querido Francisco de Assis, quando ele diz: meus irmãos, tomem cuidado com suas vidas, pois pode ser que os irmãos com quem vocês convivem não tenham tido a oportunidade, de outra maneira, de conhecer o Evangelho do Cristo Jesus. E será a sua vida, meu irmão, e serão as suas atitudes, meus irmãos, que farão com que esses outros irmãos possam conhecer e vivenciar o Evangelho do Cristo. Jorge, passo a palavra para você, meu irmão. Muito interessante. A gente se reporta sempre à sabedoria profunda do Cristo, né? Ele fala que pela boca sai o que o coração está cheio. Então, nas relações humanas, você percebe que as atitudes, o olhar, a fala, ela diz do nível que você alcançou e da objetividade que você se referiu com a física, da utilidade da existência, da utilidade da família, da utilidade do trabalho, da utilidade da escrita, da fala, e agora com esses recursos todos que nós temos.
Então, realmente, aquela do samba, deixa a vida me levar, é um absurdo, porque é uma oportunidade de ouro e você, através do Evangelho, você sabe como proceder, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele diz, conhecereis a verdade vai te libertar de quê? Dos atropelos, dos erros do passado. Então, é preciso ter objetividade, preciso ter eficiência, objetivar, produtividade para o espírito daquilo que você faz. Porque você não está só. Como se diz com muita propriedade, todos os seres do universo são criação divina. A Terra, como locus de escola, hospital desenvolvimentista, não é só para o ser humano, são para todos os seres viventes. E eu não canso de lembrar do Leon Denis, quando diz que o princípio espiritual dorme no mineral, acorda no vegetal e se movimenta no animal com a inteligência rudimentar e tem consciência de si e do universo no hominal, depois se santifica no angelical. Então, essa perspectiva, aproveitar realmente essa oportunidade, né? E retornando um pouquinho aqui à palavra, nós vimos aí que o Cristo condena a palavra cruel, maldita, que é um gesto contrário ao amor. Ao passo que a palavra, quando é suave, amiga, tolerante, é bendita. É tudo que o seu irmão precisa ouvir, de reconhecimento, de elogio, de elevação, quanto os pontos positivos. Né? E ela vai caminhando mais à frente aí, eu espero que você continue, Amaral, você que está fazendo as abordagens do silêncio e depois das outras partes. Você conduzir, por favor. Pois bem, Jorge, continuando a nossa conversa aqui sobre o texto, na verdade tem muita coisa, eu não vou nem parar aqui para falar para você, Jorge, do Raca atual, né? O Raca atual, Jorge, lá dos saduceus, é a cultura do cancelamento, né? Então, a gente mudou de nome. De Raca virou cultura do cancelamento. É a sociedade que não pode aceitar pensamentos diferentes divergente, dos seus, né? E aí eu fico brincando que a gente tem o conhecimento histórico de que, entre outros mal vistos pelo povo judeu da época, tinham os filisteus. E a gente fica fazendo um joguinho de palavras que os filisteus são filisteus também. Então, a gente precisa compreender que todas as diferenças representam a grande unidade, que é o Pai. Né? São formas diferentes. Mesmo que eu tenha uma opinião diferente da sua, isso não faz de mim nem melhor nem pior, apenas alguém que tem uma opinião diferente da sua. E ai do mundo, eu gosto muito desse termo, o que seria do verde sem o azul? Quer dizer, o que seria se o mundo fosse monocromático, só tivesse uma ideia, né? O monoideísmo. Então, continuando aqui no texto, Jorge, ela coloca assim, muitas vezes basta ser o colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Belíssimo, né? Belíssimo. E aí a gente fala muito no Espiritismo que a vida não se resume a ter, a vida é ser. É muito complexo, vivendo dentro da cultura ocidental atual, judaico-cristã ocidental, vamos incrementar o processo, em que nós sabemos que o modelo econômico geral da nossa cultura, hoje em dia, o mais aceito, é o capitalismo, e o capitalismo feroz. Cada vez que passa, ele fica mais feroz. Hoje, querido mestre George, de uma forma geral, principalmente nos países que têm maior dificuldade em relação à leitura, menos acesso aos conteúdos necessários para que nós possamos desenvolver um raciocínio crítico de boa qualidade, como por acaso somos nós aqui no terceiro mundo, especialmente o Brasil, nesse contexto, afinal de contas, nós estamos falando aqui do Brasil, nós estamos falando de Cora, que é a cara do Brasil, a cara boa do Brasil, né? Uma das caras boas do Brasil. A gente aqui nos nossos tempos atuais, nós consideramos, Jorge, que o único sucesso da vida é o sucesso financeiro. Todos os demais são secundários, né? E é um sucesso financeiro, inclusive, que nem traz paz, né? Porque se você prestar bem atenção na cultura do consumismo, se você lutou e com muita dificuldade
consegue conquistar aquele objetivo material que você desejava, que era, seja lá o que for, o apartamento, a viagem, o carro, o celular, você sabe que pela cultura de mercado, a gente chama de obsolescência, rapidamente um outro modelo mais moderno vai chegar. Rapidamente uma outra viagem vai ser mais a viagem da moda. Rapidamente outras situações serão trazidas porque o mercado, a roda do mercado precisa funcionar. E aí a gente vai observando que cada vez mais as pessoas se encontram entristecidas, e a pandemia nos traz uma quebra profunda em toda essa construção no seio da sociedade, de que a única coisa que vale na vida é você ter alguma coisa. Eu fico dizendo, George, que hoje em dia a criança não se satisfaz com brinquedo. Ela quer a série dos brinquedos todinha daquela. Se for a garota, não quer uma boneca, se for o menino, não quer um carrinho, ele quer todos os carrinhos, né? E aí quer tudo ao mesmo tempo, né? Não há permissão para coisa alguma. Eu fico dizendo assim, como é que hoje em dia se vai oferecer alguma perspectiva de equilíbrio se tudo é em demasia, menos o amor? Porque o amor equilibrado, ele é educativo, ele é pedagógico, ele forma, ele gera. E nós pais, hoje em dia, nós temos uma sensação de culpa por alguma coisa que nossos filhos nunca sentiram. A gente tem culpa por as necessidades que a gente imagina que eles tenham e que, na verdade, a gente nem sabe se eles sabem da existência dessas necessidades. E, de uma forma geral, nós acabamos criando, hoje em dia, filhos mimados que, de uma forma geral, têm baixíssima capacidade de interação fora do meio de dentro de casa, né? Porque eles não conseguem conviver com nenhum tipo de dificuldade. Dentro de casa eles gritam, e aí já não importa se o menino tem 10, 50, 80 anos de idade, ele grita e o pai e a mãe faz tudo para ele, né, para agradar o reizinho de dentro de casa, a rainhazinha de dentro de casa, e lá fora que tem vários outros reizinhos, eles não conseguem se comunicar, né, porque já automaticamente existe essa situação de dificuldade. E aí Cora traz para a gente uma perspectiva totalmente diferente, quer dizer, ela sai dessa cultura de cancelamento, desse mundo de materialismo extremo, absoluto, e que pauteia todas as relações, colocando que você precisa ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita. Veja, George, a profundidade dessa frase. O silêncio que respeita. Porque hoje em dia a gente quer responder a tudo, né? Quem trabalha com mídia social, né? Todo mundo. Chega uma postagem, todo mundo tem que dar a opinião daquela postagem, mesmo que aquela postagem não necessite de nenhuma opinião nossa, e que a nossa opinião nem seja formada o suficiente para poder, com capacidade reconhecida, oferecer leitura objetiva e idônea para aquilo. Alegria que contagia, lágrima que colhe, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Jorge, Cora Coralina está dizendo que a vida é doação. E que felizes são aqueles que podem doar. Sim, sim. Doar infinitamente, né? Doar não apenas o material. O material é muito simples para doar, mas doar aquilo que o dinheiro não compra. Queria passar para você a palavra, Jorge. Essa bem nítida, esse corte entre ter e ser, não é? Então, a gente vê a sociedade capitalista consumista que nos consome. Você vê o Marx criando necessidades inexistentes, imaginárias. Você falou com muita propriedade. Não quer um brinquedo, quer todos. E amanhã que é diferente, porque sai uma Barbie com o cabelo mais amarelo. Então, focado no ter realmente. E ela vai fugindo dessa lógica consumista desumana para partir de uma perspectiva afetiva, humana, e fala com muita propriedade sobre o silêncio, né? O silêncio que respeita. Olha que coisa interessante. O silêncio que respeita. Porque quando você não deixa o outro falar, você interrompe, não aceita, como você falou, o divergente não tem lugar, você não tem respeito pela pessoa, né? Nós, falando, podemos acertar, mas também podemos errar. Ouvindo, nós acertamos sempre. Ninguém consegue errar ouvindo. E é interessante que o árabe tem um provérbio que diz: você tem uma só boca
e 2 ouvidos. Ouça mais e fala menos. Porque ao falar, você pode ferir, pode errar. Ouvindo, nunca. Né? E ela passa depois para a alegria que contagia. A alegria é a festa da alma, realmente. Né? Ela esparge energias. A alegria te leva a sorrir. A gente observa, quando você vê um grupo de pessoas sorrindo, você não sabe de que elas estão rindo, você sorri antes de saber, porque é contagioso no bom sentido, porque é a festa da alma realmente. Né? A lágrima que corre, nós sabemos que a lágrima, Amaral, é a exortação, é o transbordar da emoção, é o extremo do sentimento, realmente. Então, ela diz aqui, a lágrima que corre, ela, como resultante de certa emoção, ela possui um incrível poder de aliviar a tensão da alma. Quando você está numa angústia que você verte algumas lágrimas, impressionante como que você... Que beleza, você se refaz. Né? Ela também aparece na dor e na alegria, onde elas brotam em profusão, realmente. Quando o ente querido morre, que é uma coisa que desagrada a todos, a lágrima corre. Ela corre também na exaltação da felicidade, um nascimento, um aniversário, um êxito profissional, uma conquista amorosa. Né? Você lacrimeja tanto pela dor quanto pela felicidade. É realmente um recurso extraordinário. Né? Depois ela passa para o olhar que acaricia, que você já fez algumas abordagens, Amarelo. O olhar de brandura é carícia na alma. Nós chegamos a conseguir, Amaral, sorrir com os olhos, o brilho do olhar. E a gente volta para o Mestre Jesus, quando ele diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, forem luz, todo o seu corpo será luz. Porém, se forem trevas, trevoso será o seu corpo. Né? Impressionante. Como você falou com muita propriedade, e até poético, diz que os olhos são as janelas da alma. Né? Uma janela para vislumbrar o mundo, os seus sentimentos, a sua pressão da realidade, do ter material e do ser espiritual, como você falou, com muita propriedade. Né? Não sei se a gente pode passar por desejo, Amaral, ou você gostaria de falar alguma coisa sobre essa luz individual. Jorge, só 2 pontinhos, né? Primeiro, sempre puxando sardinha para minha brasa, né? Agora eu falei do olho, né? E aí agora você vem de novo falando aí da mensagem do Cristo Jesus, dizendo que os olhos são a candeia da alma. Eu digo que nós, oftalmologistas, nunca precisamos de propaganda, porque basta ir no Evangelho para que você saiba que você precisa ir a ser oftalmologista sempre que você precisar de alguma situação e seus olhos não estiverem bem. Bom, meus irmãos, eu gostaria de chegar agora nesse momento final, porque, Jorge, olha que coisa triste. Você sabe disso. A gente, quando senta para conversar, e você sabe que nós não estamos sós, aqui, além de nós e da Tati, de todo o nosso público, nós temos também os desencarnados que nos acompanham agora. E, afinal de contas, essa conversa nossa é para os 2 planos da vida. Mas, lamentavelmente, o tempo vai contra, né? Porque nós temos que cumprir horários aqui no nosso webinário. Como nós nos já aproximamos já dos momentos derradeiros, eu gostaria de continuar, embora tivesse ainda tanta coisa para conversar com você, nesse momento final do poema. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Me parece, Jorge, aqui que Cora Coralina, eu não tenho a menor ideia de quais eram as convicções ou as fés delas declaradas sobre a questão de ordem religiosa, mas ela está falando para mim da essência do Espiritismo, nesse momento derradeiro. E aí ela coloca assim, isso não é coisa de outro mundo. Deus nunca nos pediu que a gente subisse o Monte Everest, né? O Himalaia. Ele está querendo só que a gente faça a nossa parte, né? Aquilo que nós, espíritas, gostamos de utilizar com a terminologia de reforma íntima,
né? Quer dizer, se você não fizer a sua parte, ninguém vai poder fazer por você. É óbvio que quando você acorre a uma casa religiosa, seja lá qual for essa casa religiosa, você acolhe pedindo ajuda, pedindo amparo, pedindo consolo, pedindo colo, e a casa religiosa vai lhe oferecer, qualquer que seja a casa religiosa, George. Mas existem certas coisas que esse acolhimento não pode fazer por você. Tem coisas que só você pode fazer por você. E, por exemplo, o exercício físico do amor, eu chamo de exercício físico, porque todos nós sabemos amar. Mas esse processo, de acordo com cada um, ele ainda está muito embrionário e não custa nada a gente exercitar, porque pelo exercício, pela continuação, papai sempre dizia isso, que a melhor figura de pedagogia que ele conhecia era a repetição. Então, eu acho que a gente tem que amar repetindo todo dia as atividades. Eu vejo, George, eu gostaria de poder explicitar aqui para o público, que você não me entenda mal, há quantas e quantas décadas você e o Ildete têm esse relacionamento de vocês e construíram uma família extraordinária, mas nós vemos a cada vez que nos encontramos e vocês estão juntos, as demonstrações de carinho, de afeto, nos pequenos gestos, de forma continuada. É muito importante que você que está nos assistindo agora e que você tem a sua família e você tem os seus entes queridos próximo de vocês, nunca percam a oportunidade de deixar bem claro para eles o quanto eles são amados por vocês. Isso daí é um enriquecimento muito grande. Disse que ninguém é mais seguro do que aquele que tem convicção de que é amado. É muito importante a gente deixar isso claro. E eu vou já passar a palavra para você, Jorge, concluindo aqui nesse texto final que ela coloca, que o importante é que haja intensidade, verdade, pureza. Né? E aí eu gostaria de deixar aqui para você que esse enquanto durar é justamente essa perspectiva eterna da vida, mas que a cada novo momento nós precisamos explorar de cada uma dessas novas oportunidades tudo aquilo de oportunidades, de possibilidades, de perspectivas que nos oferecem. Cada novo momento da nossa vida, George, a cada novo dia que amanhece, que eu considero como uma reencarnação dentro da reencarnação, é uma oportunidade de fazer de novo e de fazer melhor. Mas isso cabe àquele que busca. E eu considero que ninguém consegue atingir algum nível de felicidade neste padrão de reencarnatório se não for um buscador eterno. A gente precisa sempre buscar fazer melhor, fazer de outra forma para ter outros resultados, porque o nosso caminho é sempre para cima, o nosso caminho é sempre para o Pai. Jorge, suas considerações. Rapidamente, sobre a vida curta. Ela nunca é curta que não caiba uma infinidade de posturas amorosas, que não caiba amor. E não é tão longa para você também amar e conscientizar, como você falou, das múltiplas oportunidades de crescimento. Na túmulo do Allan Kardec, nós conhecemos bem no Doutrina Espírita, quando ele diz: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Não é? Esse estado realmente de consciência que somos navegantes eternos em direção à luz. E ela aqui que fala: seja eterna, verdadeira e pura enquanto durar. Né? A vida, enquanto ela durar. Para o materialista, esse lapso de tempo curto, até a velhice e desencarne, e para nós espiritualistas, a caminhada interna de ser a luz. A Carolina é muito intensa, muito pura, quanto a essa abordagem do existir. E eu encontrei um paralelo, Amaral, no Vinícius de Moraes, que se autodenominava poetinha. Quando ele fala com o amor, ele tem aquele poema da felicidade que é emblemático realmente. Ele diz que eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então ele está para e passo com a qualidade poética, com a sensibilidade, com a cora coralina, olhando o amor, a coisa mais significante na vida, seja breve, seja longa, agora que seja realmente intensa,
na vontade de amar, de servir, de selecionar. Parar com aquela história de deixa a vida me levar. Você tem que ter a sua posição definida nessa magia extraordinária, nesse brinde divino que é a vida que Deus nos oferece, né? Então a gente fica muito encantado com essa sensibilidade profunda, amorosa, que se afasta até do rigor gramatical, literário, e adentra o sentimento, a alma, de maneira intensa, como a Cora Coralina faz. Na simplicidade da sua cidade, ela, na sua análise, passa para o Brasil como um todo, passa para todos nós como nos encantamos, né? Então, tem essas perspectivas muito interessantes sobre a abordagem do amor. O amor é a única coisa, Amaral, no universo que, quando você divide, aumenta. Todas as outras coisas divididas diminuem as suas partes. O amor, ao contrário. E o amor também é a única coisa infalível. O amor jamais falha. É a coisa mais real que existe, por ser a essência divina, por ser a força que move o universo. Você tem muito conhecimento do Evangelho e cita muito João, quando ele diz numa síntese extraordinária que Deus é amor. E a vida é uma dádiva divina. A vida é a manifestação do amor de Deus. Então é preciso colocar muito amor na vida, porque vai ser perguntado a nós, quando formos do outro lado, o que você fez dessa oportunidade extraordinária que eu lhe dei? Não, eu fiz muita maldade, fiz muita coisa ruim. Amou pouco. Não é? Então, o amor é a realidade, o amor é fundamental. Gostaria que você concluísse ou ampliasse. E eu lembro aqui da amizade como uma forma especialíssima de amor. E o Chico Xavier, quando diz, amizade é para a eternidade. Não é? Então, amor à mulher, amor aos filhos, amor aos amigos, amor ao trabalho, amor à dignidade, o amor sempre. Né? Por favor, Amaral. Nesses tempos, George, que o mundo percebeu que a ciência é importante, nesses tempos que o mundo percebeu que a medicina salva vidas, e que mais vale nós termos boas estruturas hospitalares, condições adequadas, justas para os profissionais da área de saúde possam exercer sua profissão, do que estádios modernos de futebol. Embora seja um amante do futebol, mas nós precisamos compreender e dar o valor devido para tudo na vida. A gente não pode desequilibrar, porque o próprio Espiritismo nos traz, Emmanuel, com muita propriedade, diz que tudo aquilo que em sua vida é excesso representa falta na vida do irmão. E esse contexto é um contexto de tremenda importância para nós hoje, porque nós estamos hoje numa onda universal, né, aqui no planeta, da importância que nós já colocamos no programa de hoje da vacinação. E a vacinação no sentido de poder oferecer imunidade para o corpo. E aonde eu quero chegar, George, é que o amor não tem contra ele imunidade alguma. O amor sempre vai contagiar. Fantástico. Mesmo que você possa imaginar que aqueles corações mais adoecidos, que aqueles solos de espírito mais áridos, menos secos, em que permitem menos a possibilidade de vida, saiba que o amor sempre vai encontrar uma forma de poder chegar até o irmão. Qualquer que seja a dificuldade. Eu insisto, nunca será descoberta, George, vacina contra o amor. Nunca será descoberta, porque não há imunidade contra a essência da vida, como você nos colocou. Sim, quem me conhece sabe que eu sou fanzoca, né, de João, né? E ele me contagia, George, porque você sabe, dos apóstolos do Cristo, ele foi, pelo menos dos evangelistas, ele foi o mais longevo. Sim. Né? E aí ele vai, durante o seu evangelho, se manifestando de acordo com as modificações que ele vai experimentando enquanto espírito naquela oportunidade reencarnatória.
E os momentos derradeiros do Evangelho de João, ele se refere aos irmãos como meus filhinhos. Eu acho isso de um lirismo, eu acho isso de uma candura, que é como eu digo para minha filha diz assim, papai já vai citar João. A Ana Luísa diz, papai vai citar João. Essa que você citou é 1 João capítulo 4, versículo 8, em que realmente eu digo para ela, filha, ele é de uma inteligência estratégica extraordinária, ele trabalha com neuropersuasão, George, porque se uma pessoa vai lhe abordar, lhe chamando de meu filhinho, meu querido, você já tira todas as barreiras, né, todos os seus invólucros, e você se abre para aquilo que aquela criatura vai lhe falar. Veja, você colocou a respeito das situações. O amor abre todas as portas. Mas eu estou tentando, eu estou lutando com esse amor e esse meu ente querido, essa pessoa com quem eu convivo nessa encarnação, esse irmão em Cristo Jesus que Deus me oferece a oportunidade de vir em minha família como um desafio para meu processo de evolução, porque nós não, pelo véu do esquecimento, não sabemos o que realizamos em encarnações passadas, mas muitas vezes, graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como a gente diz assim, eu tenho um ente desafiador dentro de casa, eu tenho aqueles que se chama de ovelha negra. Ovelha negra, de forma alguma. A ovelha negra é a nossa oportunidade divina de nós podermos reconstruir a nossa história, de nós resgatarmos aquilo que em vivências passadas nós vivenciamos na qualidade de algozes, e que nós estamos tendo agora a oportunidade sagrada, através de uma reencarnação dentro do seu seio familiar, para nós podermos, através do amor, resgatar, sabe-se lá quantas reencarnações pregressas, George, de guerras, de lutas e de conflitos, e que agora viemos na qualidade de pai e filho, de mãe e filho, de irmãos, enfim. E isto, na verdade, é um estímulo e um alento para que todos saibam que, independente das necessidades, o amor sempre vai vencer. Nós fomos educados, eu faço parte da geração que reencarnou aqui na Terra na década de 70, que nós assistimos muito aos filmes de televisão, e os filmes terminavam dizendo assim, e foram felizes para sempre. Né? E as histórias também, né, principalmente as histórias narradas na literatura infanto-juvenil, traziam para sempre também essa perspectiva no final da história. E eu quero deixar claro, meus irmãos, de que o amor é a certeza absoluta de que todas as histórias serão concluídas com que seremos felizes para sempre. Porque o para sempre é apenas obtido quando nós conquistamos através do amor. Esse amor que muitas vezes nós imaginamos que ele não se manifesta, eu queria lembrar a vocês que muitas vezes uma planta, George, um vegetal, para que ele possa se manifestar fora do solo, ele precisa primeiro criar raízes profundas, para que somente após isso ele possa eclodir, e aí ele vence o solo e a gente vê aquela mudinha do vegetal, aquela mudinha da planta, mas a gente não tem ideia do quão profundas estão as suas raízes. E todas as construções de amor, todas as construções entre os irmãos, são construções definitivas. O amor, meus irmãos, é a essência de Deus. E a essência de Deus não tem início e não tem fim. Ela só tem a própria vida. A vida é o interstício, meus irmãos, entre o início e o fim. E Deus nos oferece a oportunidade, nessas reencarnações, de entendermos que a vida para o espírito é a imortalidade. Então, ele diz para a gente de uma forma muito clara que a vida é esse interstício e que ele, através do seu amor, eliminou a existência da morte, a existência da finitude. Nada acaba, meus irmãos. Nada acaba se for construído com amor. Porque o amor é o cimento da vida. O amor é o alicerce de todas as relações.
E por mais difíceis e desafiadores que sejam os relacionamentos, meus irmãos, eu lhes convido a todos a nunca, jamais desistirem do amor. Nunca desistam do amor. Sempre é tempo para que nós possamos dar uma nova oportunidade para nós amarmos. E isso vale, George, isso vale, Tati, para todos. Porque o amor, como o Jorge falou, com o seu brilhantismo habitual. Eu já estou até cansado de falar de brilhantismo na palestra de hoje, porque acaba virando pleonasmo falar de brilhantismo e de George. As duas coisas estão juntas e inseparadas. Então, quando a gente fala que esses processos de construção, por mais melindrosos, por mais doídos que representem, eles representam benefício mútuo. Ninguém que é amado, meus irmãos, sofre qualquer tipo de perda. Os amados são sempre beneficiados. E aqueles que amam são as fontes da própria existência para que nós possamos manter a vida neste planeta. O Jorge, na ocasião passada, nos trouxe uma passagem de Ferreira Goulart dizendo que a arte existe porque a vida não basta. Sem dúvida nenhuma, é importante que nós saibamos que o amor é arte. E é a principal de nossas artes. Meus irmãos, foi uma imensa alegria dividir com vocês, no dia de hoje, a presença, os conhecimentos, a sabedoria do nosso querido George. George, eu vou lhe convidar, eu vou mudar o script, nós havíamos combinado que eu faria a oração final. Eu quero que você faça suas considerações finais e a oração final, porque a Tati já nos disse que nosso tempo se esgotou. Muito obrigado, George. Lembrar que Deus é o amor e o Cristo é a manifestação do amor, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, diz João. Né? Por amor, desce das regiões divinais para a aridez daquela época, para trazer realmente. E ele dá um conforto muito grande quando diz: nenhuma das ovelhas que meu pai a mim confiou se perderá. Como disse o Amaral, nós estamos a caminho da luz, somos filhos da luz, fomos criados por amor, pelo amor, para o amor. Né? Uma oportunidade singular, dizendo que o Amaral é exagerado e generoso quando vê qualidades em mim, eu aprendo sempre com o Amaral, uma oportunidade de a gente estar analisando essas obras de arte, vinculando com a arte maior, que é o Evangelho do Cristo. Agradeço a todos, boa noite, gratidão. Né? Elevando o pensamento a Deus, gratidão pela vida, pela oportunidade de reencontrar o Evangelho, que já tivemos a oportunidade de encontrar muitas, centenas ou milhares de vezes, né? E que nesse momento a gente se conscientize da necessidade precípua de amar sempre. Amar sempre. O amor nos ilumine e nos leva retorno à casa do Pai. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado.